Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Atlético nesta segunda-feira, depois de mais uma rodada do Brasileirão. Galo foi a campo ontem contra o Bragantino na Arena MRV e venceu por 3-0, se recuperando da derrota do final de semana passado diante do Bahia pelo mesmo placar. E assim como na partida contra o Bahia, ontem o técnico Gabriel Milito também mandou a campo um time bastante modificado, misto, com apenas 3 titulares. Começaram o jogo Everson, Alan Franco e Júnior Alonso. Até Paulinho e Hulk, sempre muito presentes nos times mistos montados pelo Milito, ficaram de fora. O Paulinho sequer foi relacionado. Torcedor do Atlético torceu um pouco o nariz na hora que a escalação saiu, porque o Atlético abriu a rodada apenas a 5 pontos do Z4 e depois de uma senhora derrota para o Bahia por 3-0. Mas o que se viu foi um Galo bastante imponente em campo, dominante do primeiro ao último minuto e que construiu a vitória sem muita dificuldade. Aos 22 minutos de partida, o Daverson perdeu um pênalti que ele mesmo conquistou depois de um toque do Pedro Henrique na área, mas pouco tempo depois, aos 39, o próprio Daverson estava na área para fazer 1-0 para o Atlético, depois de um bom cruzamento do Rubens pelo lado esquerdo. O Galo voltou para o segundo tempo com sangue nos olhos e fez o segundo com Cadu, o que deixou o time num cenário bem confortável para o restante do segundo tempo. Já na reta final da partida, o Milito colocou alguns dos titulares e o Hulk, na primeira participação dele no jogo, aproveitou uma casquinha do Daverson e fez 3-0, fechando assim o placar. O Galo somou 36 pontos, subiu para a 9ª posição, tem 2 jogos a menos que boa parte dos oponentes no Campeonato Brasileiro e ouviu da torcida um "eu acredito" para o jogo que mais importa, que é o de quarta-feira, diante do Fluminense pela Copa Libertadores. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insofilme em geral. Bem, o Atlético já iniciou nesta segunda-feira a preparação para a partida contra o Fluminense. Os jogadores se reapresentaram na parte da manhã na Cidade do Galo. Aqueles que foram titulares diante do Bragantino fizeram apenas um treinamento regenerativo e os demais foram para campo para uma atividade comandada pelo técnico Gabriel Milito. Bem, em relação a novidades envolvendo o departamento médico, poucas as novidades. O meia Alisson, que está em reta final de transição de uma lesão na coxa, participou de uma parte do treinamento de hoje e a tendência é que ele seja liberado amanhã. O Alisson pode ser, talvez, a única novidade na lista de relacionados em relação àqueles jogadores que estiveram à disposição semana passada. Saravia, Zaratio, Otávio e Vargas, todos estes seguiram na fisioterapia e as chances são muito baixas desses atletas ficarem à disposição para o jogo contra o Fluminense. Essas as informações do Galo nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.